Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. E para encerrar nossas 2 semanas de Web3, a gente vai estar falando de um dos principais jogos que foi uma das maiores atrações até desse ano, que vieram para inovar o modo de como a gente também faz os nossos exercícios e para incentivar também as pessoas a se exercitarem mais. A gente vai estar falando sobre o jogo Steppen. Ele foi aí constituído esse ano, lançado em janeiro, o seu app, porém, desde o ano passado ele já estava em desenvolvimento, tanto é que a primeira vez que todo mundo escutou sobre esse jogo foi durante uma hackathon da Solana, foi o Solana Ignition, que aconteceu lá em setembro de 2021, onde que o Steppen ele ficou em quarto lugar entre mais de 500 projetos, então foi aí que ele foi a primeira vez apresentado para todo mundo, e depois que ele foi campeão da Solana Ignition, podemos ver aí grandes VCs que foram começando a investir também no projeto, como a Sequoia, Folios Ventures, Binance Labs, Solana Capital, Alameda, DeFi Islands, principalmente os principais VCs estão comprados no Steppen, né? E em janeiro ele lançou o seu aplicativo teste, lançou também o seu marketplace, e vou estar explicando um pouquinho como que funciona o jogo para vocês, né? Então, como eu já falei, o Steppen é um jogo Move to Earn, a gente tem que se exercitar para estar ganhando o token GST, que é a moeda do próprio jogo. Para quem já jogou qualquer outro Play to Earn ano passado, né? Entre X Infinity, CryptoCars, entre outros jogos, sempre tinham dois tokens, né? Um de governança e um que era o jogo do in-game, né? A moeda do próprio jogo. O jogo de governança é o GMT e a moeda do jogo chama GST. Então, o usuário, primeiramente, ele precisa estar comprando um NFT, que seria o seu tênis, para você estar iniciando o seu jogo. E eles existem 3 tipos de tênis. O tênis para caminhar, que eu acho que, se não me engano, você tem que fazer mais ou menos 5 quilômetros por dia, para daí sim você estar sendo remunerado. Tem o tênis de trote, né? Ou para quem aí corre só um pouquinho, tem que estar correndo mais ou menos em torno de uns 8 quilômetros. E quem já é um corredor mais experiente, que daí ele correndo mais de 10 quilômetros, ele também é remunerado. Então, primeiramente, a gente vai precisar comprar esse tênis. No começo, esse tênis estava bem baratinho, para quem também já estava lá desde o início desse jogo, a gente podia ter comprado esse tênis por 0,2, 0,5 solanas. Tanto é que em maio a gente teve uma explosão desse jogo, chegando esses tênis a custar aí mais de 10 mil reais. E hoje, aí, com todo esse bear market, né, depois de 6 meses de jogo, praticamente o preço aí para quem quiser estar entrando está entre 2,3 Sol, que é o preço mínimo, e tem também os preços aí de quem já é mais experiente, tênis mais evoluídos, que tem um preço mais ou menos de 150 Sol, né? Então a gente vê que existe essa barreira de entrada. Bem no começo, quando teve esse lançamento, não houve, tanto é que ninguém sabia muito bem ao certo como ia funcionar esse jogo e viram que foi ganhando cada vez mais tração. A gente também vai depois, ao longo desse podcast, estar explicando para vocês como que foi toda essa trajetória de usuários entrando, porém também durante toda essa sua jornada, desses 6 meses, a Steppen, de uma forma para conseguir atrair mais ainda o seu número de usuários, para conseguir implementar essa questão de Web3 e para trazer os seus mais de 100 milhões de usuários, que essa é a meta do projeto, fizeram parcerias com a ASICS, né, o tênis. Então, as pessoas hoje podem estar mintando tênis da ASICS para você estar correndo aí dentro do seu metaverso, e quem sabe no futuro, quando o Steppen lançar o seu próprio metaverso, as pessoas vão poder estar usando esse seu tênis em qualquer outro lugar aí do metaverso que vocês tiverem. Em abril também, eles conseguiram se expandir, virando multi-chain, se expandiram para a rede do BNB, foi aí que o Binance Labs fez os seus investimentos e também lançaram o token GMT na Binance, que teve aí, eu acho que, o maior número de explosão, tanto é que quando a gente compara em relação ao número de usuários, a gente vendo ali mais ou menos em abril, quando que eles lançaram essa parte de multi-chain, praticamente o número de usuários de março para abril fez aí quase 3 vezes. Com isso, eles virando multi-chain, eles também agora estão, apesar que hoje, perdão, lançaram uma nova notícia que uma das partes do roadmap desse projeto é entrarem em todas as chains para eles conseguirem atrair um número máximo de usuários. E hoje eles lançaram aí a notícia de que eles estão migrando também agora para a rede do Ethereum. O que eu achei mais interessante ainda é que eles estão fazendo uma parceria com os Bored Ape Yacht Club. Então, para todo mundo que tem um token um NFT do Bored Ape, eles vão estar podendo mintando de graça um token, um NFT, né, um sneaker da Steppen, o que eu achei super bacana isso, trazendo, eu acho, mais utilidade ainda para esses casos das NFTs hoje, que a gente está vendo muito, né, as pessoas querendo poder fazer mais coisas
com seus NFTs. Então, isso aí eu acho que foi uma parceria bem interessante que eles fizeram com o Bored Ape. E essa migração do Ethereum também vai atrair, né, com certeza, um número gigantesco de usuários. Apesar que também tem os seus drawbacks, como, por exemplo, que o Ethereum é uma rede muito cara, é uma rede muito devagar comparado com a Solana. Na minha opinião, já devia ir para uma Layer 2, mas enfim, a gente também vai estar discutindo isso ao longo do nosso podcast. E também eles criaram a sua nova DEX, finalzinho de junho. Antes a gente só podia negociar o token do GMT pela DEX da Orca, que por isso também ela virou a maior DEX da Solana em março, quando teve a explosão do jogo. E agora, como a própria Stepn tem a sua DEX chamada Doar, ela virou a maior DEX da Solana. Eles também pretendem fazer essa sua DEX migrar para BNB e também para o Ethereum, virando uma multi-chain DEX. Então é bem interessante ver todo esse roadmap que o jogo Stepn está fazendo e eles vêm conseguindo conquistar todos os seus objetivos, que é virando multi-chain, trazendo essa adesão ao número de usuários. Porém, a gente está vendo aí alguns drawbacks, principalmente também na sua parte de token economics, em relação aos seus tokens, que a gente viu também muitos projetos de play to earn falindo ano passado, muito por conta dessa parte da economia, né? A questão de você manter os seus usuários no jogo por muitos e muitos anos, né? Tanto é que foi o caso do X Infinity, que ele estava fazendo uma receita, chegou a fazer uma receita mensal de mais de 11 milhões, e hoje ele fatura aí mais ou menos 10 mil dólares por mês. Então a gente pôde ver essa queda, essa ascensão do X Infinity e também a queda, e mais ou menos aconteceu com o jogo da Stepn durante esses 6 meses. Ele teve uma grande ascensão até maio, porém não conseguiu se sustentar, e hoje aí ele também está trabalhando com uma queda mais ou menos de 63% nos últimos 60 dias, e quando a gente olha nos últimos 90 dias, uma queda de 55%. Só também gostaria de comentar que durante toda essa ascensão que teve de Stepn durante esses 6 meses, também vieram diversos outros Move to Earn Games, né? Em diversos ecossistemas, BNB, no próprio Ethereum, no próprio Near, e na Avalanche também. Todos eles ainda hoje não possuem um projeto real, foi realmente somente uma ideia, né? E tanto é que hoje muitos deles aí estão caindo muito mais que o Stepper, né? Então, foram esses projetos também tentaram surfar essa onda, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer com eles no futuro, mas a gente também vai estar acompanhando, né? E vamos agora também estar discutindo um pouco mais, acho interessante falar do Token Economics, principalmente do Stepper, né, Arthur? O que você acha também dessa inovação do que esse jogo trouxe, principalmente agora para 2022, né, durante esse bear market? Eu acho que eles trouxeram uma inovação muito legal, uma revolução até, uma ideia revolucionária, esse Move to Earn. A gente já tinha isso em algumas outras coisas, tipo o próprio Apple Watch, né? Os VR, né, trazem isso, essa ideia de você ter que se movimentar para atingir um objetivo. Até mesmo o Wii, né, alguns anos atrás, tem mais ou menos desse conceito. Não se chamava Move to Earn, porque você não ganhava nada, mas você tinha que se movimentar, usar seu corpo para realizar atividades in-game. E a ideia é mais ou menos essa, né? Esse é um dos pontos. Na verdade, eu queria dividir ele em 2 pontos, né? O Step, toda a ideia deles. Primeiro, ela é um jogo de NFT, que é igual todos os outros jogos de NFT, igual o X Infinity, igual, enfim, todos que vieram aí no último ano, que a gente viu, conhece, sabe que todos quebraram praticamente. O X ainda está vivo, mas muito pior do que já teve, né? Mas essa parte é uma das partes fundamentais da Stepn. E a outra parte fundamental, que é a parte revolucionária, que de fato eles foram inovadores, é o Move to Earn. O Move to Earn, eles conseguiram trazer um caso de uso real, né, que é a necessidade das pessoas se movimentar, da própria saúde das pessoas. Você tem um apelo muito forte hoje do mundo por conta disso. As pessoas procuram saúde, a gente tem uma associação dos computadores, né, de toda essa revolução tecnológica ao sedentarismo, que a pessoa que fica no computador, a pessoa que gosta de tecnologia, é a pessoa que não faz nada, que não se movimenta, é o nerd. Isso é uma concepção ainda muito antiga e ao meu ver, extremamente boba, né, porque não é mais a realidade. Esse estereótipo já caiu faz muito tempo e hoje não condiz mais com a realidade em nada. Você vê grandes programadores, todos, você pegar as próprias reuniões de Bitcoin, de qualquer uma das criptos, você vai ver que esse estereótipo não condiz com a realidade.
mas eles de fato conseguiram trazer esse caso de uso real, que é trazer movimento para as pessoas através de um jogo, o que é algo muito inovador no mundo de cripto. Não é inovador no mundo convencional, como eu já disse, a gente tem diversos casos onde isso aconteceu, mas a forma como eles trouxeram, atrelando isso à economia dos criptoativos, à economia dos jogos recém-criados, que teve seu boom ano passado, é algo revolucionário. É muito bom, é muito legal. Mas isso por si não resolve os problemas mais fundamentais, que são os mesmos problemas que os outros jogos tiveram, que são os jogos de NFT. Porque, como eu disse, eles são sim um jogo de NFT. Eles apenas introduziram um elemento adicional, que é a necessidade de você conduzir uma atividade no mundo real, né? Ou teoricamente no mundo real, porque a gente tem algumas questões de hack aí, né? De você configurar o seu Apple Watch e colocar ele no seu cachorro para correr os 10, 15 X quilômetros aí. Então, essa é uma questão muito difícil ainda de se Eu acho que resolver. foi isso também que aconteceu com muitos jogos, até o X, né? Teve a notícia lá da China que os caras tinham, ou na Coreia, tinham os galpões e contratava milhões de pessoas, né, para ficar lá clicando no jogo. Então isso também tem todas essas partes de burlar que não é só no Stepper, né? Eu acho que teve aí em todos esses jogos que ficou também insustentável para eles isso aí acontecendo. Ele traz todos os defeitos dos jogos de NFT como um todo, né? Porque eles não resolveram os problemas dos jogos de NFT. Eles criaram apenas um elemento a mais, que é muito interessante, muito legal e agrega muito valor, como é possível ver, né? Que eles cresceram, foram de um projeto nulo para valer bilhões de dólares em meses. Então, realmente é um elemento muito importante, muito legal. É uma revolução, uma ideia revolucionária, mas ela ainda não está pronta. Você precisa resolver os problemas que não são necessariamente problemas desse elemento, né? Que é o Move to Earn. São problemas dos jogos de NFT, que a gente já vem vendo e são recorrentes. Ninguém ainda conseguiu resolver esse problema. Então, eu acho que esse é o problema fundamental que eles têm e que é necessário resolver. Daí vamos olhar para os seus dados, né, mais claramente, assim, para entender o que a gente está falando. Vamos começar pelo market cap da Stepn, né? A Stepn, ela está hoje com market cap de 600 milhões de dólares, market cap atual, e um fully diluted de 6 bilhões. Ou seja, ele tem expectativa, né, pelo menos baseado na inflação do seu token, de crescer 10x ainda, mas já tem um market cap, já é um unicórnio praticamente, né? O que, ao meu ver, é exagerado. Você não pode, com um jogo que você tem 70 mil usuários ativos por mês, é extremamente pequeno. Você está projetando um crescimento muito grande. Isso, esse valor de mercado no bull market era até aceitável, porque tudo estava com um valor muito inflado. Mas agora, com os novos valuations que a gente está vendo, nesse bear market, é muito fora da realidade. Inclusive, olhando para os usuários ativos por mês, hoje, eles tiveram um crescimento muito grande, tá? Em março, tinha 82 mil usuários, em abril, 300 mil, em maio, 700 mil, em junho já começou a cair, caiu pela metade, quase 700 mil, foi para 470 mil usuários, e agora em julho são apenas 75 mil usuários. Esses 75, se a gente considerar que ele, em março, tinha mais usuários ativos do que tem hoje, então em março eram 82 mil usuários, hoje são 76 mil usuários. Agora vamos para a tabela de preço e ver o preço dele em março, mais ou menos, né? Estava na faixa dos 75 centavos. Hoje está na faixa de $1. Ou seja, está mais de 30% mais alto o valor, com menos usuários, sendo que já realizou uma parte do seu preço. Não é mais tanto expectativa, né? Já passou um período de tempo decente aí, a gente já consegue ter uma clareza maior de como o projeto está saindo, quais são suas fontes de receita, que realmente não são muitas, né? É um projeto que está dependendo do onboard de novos usuários, o que eles conseguiram fazer muito bem até 2 meses atrás, agora já está desandando isso. Então, isso gera uma grande dificuldade para o projeto. Por isso que eu digo, o valuation está muito alto. Está um valuation
fora da realidade. Você considerar que em março, com base nesse número, né, eu estou falando que ele deveria ser igual, eu estou dando a entender aqui que ele deveria ser mais ou menos igual ao que era março, mas isso não é uma realidade. Em março, a gente estava num mercado, numa situação muito mais favorável. Se você pegar qualquer cripto, Solana mesmo, e olhar como ela estava em março, ela está muito mais baixo do que o seu valor de março. Então, ela está conseguindo, a Steppen está mantendo o mesmo valor de março, está 30% mais ou menos acima de valor de mercado do que estava em março, sendo que tem menos usuários, já realizou um pouco do seu preço, enquanto uma Solana da vida, né, que é o seu blockchain, então vamos usar ela como referência, caiu de um valor, caiu de março, estava mais ou menos 90 para 30. Então caiu 3 vezes. Enquanto o Steppen, então, cresceu muito nesse período, mesmo com menos usuários. Por isso que é sempre necessário colocar as coisas em perspectiva. Não adianta a gente ficar falando de números abstratos aqui, se é 1 bilhão, vale 10, vale 100. Tem coisas que têm esse valor e de fato, realizam esse valor. Elas trazem coisas fundamentais, fatores fundamentais que permitem com que, de fato, elas sejam avaliadas nisso e esse valor seja correto. Agora, ao meu ver, Steppen não é esse caso. Eu não investiria em Steppen, até porque a gente tem alguns problemas fundamentais com o tokenomics do Steppen, né? Daí acho que eu vou até deixar o Rafa explicar um pouco essa parte. Eu acho que eles até estão tentando, estão mudando, querendo mudar essa parte de token economics e criando a sua DEX, migrando também para o Ethereum, tá fazendo tudo parte de ajudar, né? Tanto é que, como a gente comentou, existem dois tipos de token. O GMT, que é o token de governança, hoje ele tem aí um market cap, um total supply de 6 bilhões, então ele é fixo, é esse número de 6 bilhões, porém o problema está sempre no token do jogo, né? Da moeda do jogo, GST, que é ilimitado, então ele sempre vai estar imprimindo cada vez mais esse token e a inflação dele vai aumentar. Foi, igual o Arthur falou, foi o mesmo problema de todos os outros jogos que tiveram no passado. Tinha um token que era inflação infinita, e chega uma hora que as pessoas se tocaram, né? Que na verdade isso daí não dá certo. E eu acho que o Stepn foi um ótimo hedge contra esse mercado de queda durante esse período, né? De fevereiro, mais ou menos, até maio, onde que ele estava em uma forte alta, todo mundo queria esse jogo Step, né? Foi literalmente uma febre, né? E eu acho que essa migração que fizeram para a BNB foi uma sacada muito boa, né? Porque a BNB tem um maior número de usuários hoje. E eles entrando no marketplace da Binance, sendo que a Binance tem aí 65% do market share global, né? Eles tiveram uma boa sacada, o que ajudou a impulsionar esse número até maio. Porém, a gente sabe, né? Putz, saturou esse mercado, né? Essa é a verdade. Ninguém mais aí que entrou nesse negócio. São poucas pessoas que realmente entram nesse jogo por diversão, né? Para você ficar correndo. Eu acho que pode até ser uma comparação com o Strava, para quem corre bastante e utiliza. Inclusive, eu acho que um número muito legal aqui, que eu acabei de levantar, é que a gente está tendo, em média, 1,5 mil novos usuários por dia no Steppen. Então, isso dá mais ou menos uns 45 mil usuários no mês, novos. E um total de usuários por mês são 76 mil usuários. Ou seja, tem apenas 21 mil usuários recorrentes. Desses 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que se inscreveram no Steppen, a gente só tem 21 mil usuários recorrentes por mês. Eu acho que isso é bem ilustrativo do que o Rafa está falando. Uhum. Sim, e realmente, né? As pessoas se saturaram, eles precisam achar maneiras de te manter motivado a estar correndo todo dia o número de quilômetros que você tem que correr para receber depois, no final, o token, o GST, né? Você ser pago por seu exercício. E também, como veio o bear market, as pessoas precisavam de dinheiro. Óbvio que teve uma força muito grande, né, vendedora, tanto da parte de NFTs, de quem tinha comprado lá no passado. A gente tem até amigos que comprou tanto a NFT somente para fazer trade. Ele não estava nem para correr, para andar, nem nada. Ele só queria fazer o trade, porque, putz, realmente explodiu esse projeto, né? E como eu já falei, outros vieram muito mais à tona. E um projeto que eu também gosto de comparar bastante é, por exemplo, da Sweatcoin. Não sei se vocês já escutaram, provavelmente também já viram aí em propagandas até no Instagram, desse jogo da Sweatcoin, que foi construído na Near. Hoje eles não têm um token,
mas a Sweatcoin, eles estão conseguindo implementar outras formas de você poder utilizar esse token do jogo, né, o Sweat, em vez de você só vender para o SDC para conseguir seu dinheiro, né? Então, hoje, como eles ainda não têm um token, você está ganhando meio que pontos, você pode trocar esses pontos por descontos na Amazon, por descontos também em diversas outras lojas aqui no Brasil. Eles estão fazendo parcerias também com outros projetos. E você também pode participar de competições com outras pessoas, né? Que é o que tem, por exemplo, o Apple Watch e até o Samsung Health. Você pode fazer competições, né, com pessoas que estão dentro da lista dos seus contatos ou alguma coisa. Você pode fazer essas competições, tem competições mensais com todo mundo dentro dessa plataforma. Então, eles estão trazendo uma economia diferente, né? E óbvio que esse jogo da Sweatcoin, eles também têm um número infinito, porém eles já estão limitando aí para quando, no futuro, né, quanto mais você for andando, você tem que agora andar 5 km para você começar a ganhar esse token. Então eles vão diminuindo a emissão, e é o que a Stepn também vem fazendo, né, que é diminuir essa emissão, tentar atrair mais esse número de usuários, e migrando um pouco dessa parte do token economics, criando uma economia muito mais sustentável do que só ficar imprimindo o seu token, que isso vai ficar uma coisa inflacionária, né? Então, a gente precisa ver uma nova revolução desse token economics vindo. A gente está vendo aí outros projetos, até mesmo os venture capitals, o Jump Capital, por exemplo, fez hoje uma carta de uma nova proposta de token economics, valendo para todos os projetos. Então, eles estão meio que desenvolvendo essa nova parte de uma economia diferente, que isso vale não só para Move to Earn, né? Acho que também vale para os tokens de DeFi, que tiveram essa mesma ideia desse pump and dump, né? Os projetos de DeFi muitas vezes ficavam imprimindo tokens para gerar aquele seu yield de 80, 50, 60, 1000%, enfim, do que a gente estava vendo, e chega uma hora que a inflação fica infinita. A mesma coisa aconteceu com esses play to earn, move to earn. Todos eles seguiram essa mesma lógica do token economics. Vamos ficar imprimindo para a gente ver depois o que acontece, né? Então, eles estão sim precisando mudar. Como a gente falou também, eles estão expandindo agora para o Ethereum, estão criando a sua DEX, estão refazendo essa parte do token economics, o que é o principal. E a gente tem que esperar, né? Eu acredito que o Stepn não vai ser o jogo que vai, daqui 10 anos, se sustentar, né? Eu acho que vai vir um melhor ainda, né? Esses primeiros jogos são sempre aí para trazer a inovação, e depois a gente vai vendo mais jogos vindo com ideias melhores para manter o seu usuário sempre ativo, né? O porquê que a Strava tem tanto sucesso hoje no mundo de quem é corredor, né? Porque eles têm diversas ferramentas ali dentro do seu aplicativo para te manter sempre incentivando, né? O que também precisa ter nesse nosso jogo, nos nossos jogos aí de cripto. E não é um move to earn, né? Você não tem que ser obrigado a se mexer para você ganhar. É você se mexer e daí sim você ser remunerado, né? Não tem que ter essa obrigação na sua mente, né? Não tem que ter essa obrigação. Putz, se eu não andar hoje, não vou ser pago, né? Tanto é que hoje todo mundo brinca que, na verdade, o que ficou na moda é work to earn, né? Que agora todo mundo literalmente está trabalhando para você receber o seu salário no final do mês. Não é literalmente você ficar sentado em casa apertando o botão, ou você andar 5 quilômetros e ganhar $100, né? Isso não existe na economia de hoje, não existe no mundo, né? O mundo se acordou para isso. Então, realmente, eles precisam mudar essa sua estratégia e o que vem acontecendo. Eu acho legal também a gente sempre acompanhar o roadmap da equipe. E o que eles vêm também atingindo, que é muito bom, acho que traz mais credibilidade ao projeto, é eles sempre atingindo aí as suas metas, né? Que é virando multi-chain, criando a sua própria DEX, eles têm a sua própria wallet, estão tentando aí fazer o mais fácil possível essa entrada inicial dos usuários. Mas ainda, na minha opinião, uma barreira é você ter que pagar para você entrar no jogo. O que o Sweatcoin, por exemplo, você não tem que pagar nada. Você baixou o aplicativo, começou a andar, você já começa a receber seus tokens, né? Então, mesmo assim, esse Sweatcoin tem uma inflação, inflação infinita, mas acredito que eles vão ter que também mudar no futuro e trazer novas ideias. Eu acho que, para mim, o tokenomics é a alma de uma cripto. E, para resumir, a Stepn, ela tem um tokenomics ruim. Então, ela tem na sua alma um projeto, uma concepção ruim. Então, eu também compartilho da sua visão, Rafa, de que ela não é o jogo que vai estar aqui daqui 10 anos, ela não é um jogo para o futuro, foi uma moda, apesar de ter uma ideia revolucionária, uma ideia muito importante que não vai sumir, ela vai continuar. E
de fato, eu acho muito interessante os movimentos deles. Eu acho que eles estão tendo bons movimentos até, né? Que é de buscar algumas fontes de receita, porque o projeto, por si, o Move to Earn, não tem nenhuma fonte de receita. A fonte de receita dele é a necessidade de onboard novos usuários para comprar o tênis, que é justamente uma das maiores fraquezas deles, que é a barreira de entrada. Então, quando a sua maior fonte de receita é um impeditivo para o seu próprio negócio prosperar, você tem um paradoxo um pouco complicado de se resolver, né? Se você quer faturar mais, você vai ter que aumentar a barreira de entrada, que vai inviabilizar com que mais jogadores venham. Isso vai diminuir seu faturamento, talvez, né? Daí é uma questão de proporção, se elasticidade, preço da demanda, na verdade, se chama, né? Mas enfim, qual cresce mais, em última instância. Então, é um modelo de negócio ruim, ainda ruim. Infelizmente, essa é a realidade. Houve muita oportunidade aí no meio, inclusive a gente tem no próprio grupo nosso gente que ganhou muito dinheiro com os tênis, e eu acho que ainda tem espaço para operar um pouco dentro disso, mas não é uma aposta minha de longo prazo. Acho bem difícil. Eu acho que é legal a gente acompanhar. Só também um disclaimer aqui: a gente não tem nenhuma posição em GMT, ou também não tem nenhum sneaker, nenhum token, nem nada, né? A gente só realmente está acompanhando toda essa evolução, porque é legal ver essa questão de Web3. E principalmente agora com a Solana lançando o seu celular, eu acho que vai ajudar um pouco essa barreira de entrada, né, para as pessoas aí estarem utilizando o tênis. Apesar que também o Stepn, você não precisa ter um celular. Hoje tem o aplicativo do Android, iOS, enfim. Mas com o celular da Solana, eu acho que vai agregar mais ainda, né, e trazer mais awareness para todo mundo que for estar comprando celular. Já não sei a Step no futuro, o que eles podem estar pensando em ajudar a implementar mais ainda no celular da Solano, que hoje não se dá para fazer no Android, que eu acho que é a questão da wallet, talvez, vai ajudar eles bastante, e da DEX, né? Vai ser mais fácil das pessoas estarem negociando o seu NFT ou o token mesmo. Esse movimento deles, né, que eles estão virando multi-chain, eu acho que é um movimento que a gente está vendo em todo o universo de cripto, em todo o metaverso, né? Eu acho que esse movimento, o movimento do metaverso, é de integração de todas as chains, porque a gente tem que ter um NFT, né, no metaverso. Se a gente for imaginar um personagem nosso, a nossa persona online, ela tem que ser capaz de ir de um lugar para o outro sem barreira nenhuma, tem que ser imperceptível, né? É o que a gente sempre bate. O cripto vai vencer quando for absolutamente imperceptível. Você vai de um lugar para o outro, você usa sua NFT, você usa sua camiseta, você usa, enfim, tudo que você tem, tanto em Gear, quanto na chain da Solana, quanto na chain do Ethereum, você usa o seu Ape e afins. E esse é a necessidade de integração. E esse movimento nesse movimento, a Steppen tá acertando. Apesar de eu não gostar do projeto, né? De novo, não investiria no projeto, mas eu acho interessante ver que o movimento deles é muito parecido com o movimento de cripto como um todo. Então, eles estão sim por dentro, estão sim antenados do que está acontecendo. Eu acho que a equipe por trás do projeto é muito boa, que provavelmente, se esse projeto não der certo, eu apostaria num segundo projeto dessa equipe. Mas da forma como ela está estruturada, o projeto, eu acho que é muito difícil ter sucesso. Apesar E o de ter. principal, ela tem que sobreviver esse bear market, né? Eles têm que ter caixa. A gente está Isso. vendo diversos projetos vendendo seu próprio token, né? Principalmente os DAOs, vendendo seu próprio token para ter caixa. Infelizmente, Steppen, a gente não conseguiu achar nenhum número em relação a quanto que vale de faturamento, enfim, esses números mais fundamentalistas, então fica mais difícil de fazer uma análise. E para a gente aqui, principalmente da Stockbull, a gente está bem chato em relação a essa parte de fundamentalista. A gente está querendo ver, sim, números antes de estar investindo em projetos, porque se a gente começar a comprar tudo que não tem fluxo de caixa, a gente não consegue nem saber o quanto que está faturando, nem nada, fica muito como uma aposta, que era o que a gente estava fazendo ano passado com qualquer tipo de jogo, antes de não ter essas ferramentas que a gente tem hoje, né, para poder estar fazendo umas análises mais aprofundadas. Eu acho que isso mostra até a maturidade do nosso projeto SB Cripto, né? A nossa maturidade pessoal, e que nós somos a cara da SB, e cada vez mais temos clareza de que é necessário o fluxo de caixa.
mas você tem uma tese de investimento para cada período. Essa é a tese do bear market, que é a tese que é válida para os momentos ruins, que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é rei. Sem fluxo de caixa você não faz nada. Agora, no outro cenário, no cenário que a gente estava antes, que é de alta liquidez, dinheiro fácil, quantitative easing, a tese é outra, é um pouco diferente. Então, vale sempre lembrar que, como investidores, nós estamos sujeitos às condições do mercado e é necessário se adaptar a cada uma delas. Você não pode investir todo dia igual. Você tem que investir igual durante um período que você acha uma metodologia que dá certo e depois você consegue replicar isso, mas vai ter um momento onde ela não vai mais dar certo. E é nesse momento onde é necessário repensar, refletir, porque você vai perder dinheiro por um períodozinho aí. Foi o que aconteceu com nós, inclusive em um podcast, acho que foi o podcast de Luna, né? Nós trouxemos nossas experiências pessoais, nossas dores, que e todos nós falamos a mesma coisa, que é, putz, tô refletindo, tô revendo tudo que eu achava que eu sabia. E para mim essa é uma das coisas mais bonitas do mercado, né? Que ele permite com que você faça isso, por mais que você perde às vezes, ganhe às vezes, mas você tem esse tempo, você pode sentar, parar, olhar para o que foi feito, refletir e mudar a sua posição ou manter ela, né? Daí vai de cada um. Mas cautela aí nesse momento, a gente tá num momento difícil. Aqui na Stockpool a gente acredita que o bear market vai continuar mais um pouco, pelo menos até o final do ano aí. Às vezes a gente quer acreditar que ele vai subir, né? Porque subiu 15, 20% aí em 2, 3 dias, mas o drawback ainda foi grande, então é um momento de tranquilidade. E esses projetos sem fluxo de caixa, isso não é uma recomendação, né? Mas tenham cuidado com eles. Isso é verdade. Eu acho que para finalizar, né, essa parte principalmente de Web3, essa evolução está acontecendo, e cada vez mais a gente está vendo todos os projetos migrando para Web3, né, o que também está sendo uma das grandes narrativas do mercado. E, de novo, esse Move to Earn veio para ficar, né, não foi só uma febre, assim, passageira, mas a gente ainda precisa ver uma evolução mais sustentável de todos os projetos, não só Move to Earn, Play to Earn, Learn to Earn também, que está vindo, todos esses tipos de jogos em que as pessoas estão querendo agora ser remuneradas por você, igual a Brave, né, que tem para você estar usando o navegador, é um projeto muito mais sustentável, né, de você estar usando esse navegador. Então, todos eles vão estar cada vez mais essa evolução, e é importante a gente sempre estar acompanhando quem foram os pioneiros desse projeto. Axie Infinity foi o pioneiro do Play to Earn. Hoje, ele não praticamente despencou, né? Perdeu em 90% do seu valor. Vamos ver se ele se recupera ou não, mas se a gente for ver no passado, Axie Infinity foi um dos principais projetos, tanto é que ele era o sustento, a renda de muitas pessoas na Filipinas, na Tailândia, como também imagino que Stepn foi o sustento de muitas pessoas aí durante esses 6 meses, ou até ainda é hoje, para aquelas que continuam correndo, pode até ser um pequeno sustento, óbvio que a renda caiu por conta de o preço dos tokens ter caído, mas enfim, a gente sempre tem que acompanhar essa evolução, e esses jogos vão começar a existir, e cada vez mais a gente vai vendo mais Move to Earn, Play to Earn, Learn to Earn, essas inovações não param, né, e o principal é a gente sempre estudar a fundo a equipe, estudar o roadmap, estudar o projeto, e ver o quanto que elas estão conseguindo aí de adoção do mercado, quanto que elas estão conseguindo atrair de número de usuários, que é sempre o principal. Eu só queria fazer uma última colocação, que o problema não é o Move to Earn, né? Como eu fiz aquela diferenciação no começo, que ele é um jogo de NFT e um Move to Earn, ele tem essas duas características, né, o Step. E como o Rafa acabou de colocar perfeitamente, o problema não é o Move to Earn, o Move to Earn veio para ficar. O problema é como os jogos de NFT estão se estruturando. E o Stepn, como mais um jogo de NFT, tem os mesmos problemas de todos os jogos de NFT. Então, a resolução fundamental é a gente achar um jeito de reinventar os jogos de NFT. Apesar disso ser um problema menor para jogos que são virtuais mesmo, né? Porque daí muita gente jogou jogos de computador a vida inteira sem ganhar nada. Então, qualquer coisa que você ganha é uma vantagem muito grande. Agora,
para esses move to earn, essas outras coisas que eles estão tentando, tem uma barreira de entrada, você tem que investir, você tem que fazer algumas coisas, já é um pouco mais difícil. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua paciência aqui, por estar escutando também a gente. A gente também vai mantendo todo mundo informado. Obrigado também. Compartilhem com todo mundo que você acha interessante, está escutando um pouquinho, aprendendo mais sobre Steppen. E, bom, é isso aí. Bons trades, bom final de semana a todos. Até mais. Falou, pessoal. Bons trades e ótimo final de semana a todos.